pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu trouxe para vocês uma lista, mais um vídeo de listas, e dessa vez a lista vai ser sobre livros que me fizeram repensar a minha vida. Só que quando eu estava preparando a lista e preparando o vídeo, etc, né, eu percebi que tem um tema em comum entre esses livros, né, boa parte deles pelo menos vai tratar do assunto do luto, né, então quem assistiu o último vídeo sabe que eu passei recentemente por um período de luto, ainda estou, né, porque o luto ele é longo, não é assim algo que vai embora da noite pro dia. Mas quando eu estava montando o primeiro rascunho da lista, eu não tinha reparado que todos esses livros tratam de alguma forma ou de outra sobre o luto, sobre a morte, sobre perder, sobre muitas perdas, né, ou então alguns personagens têm muitas perdas ao longo do livro ou causam perdas, né, seja da sua vida, seja da vida de outra pessoa também. Nós temos aqui um livro russo muito famoso, que não trata necessariamente do luto, mas vai tratar da situação de você perder a sua própria vida, né, por um erro grotesco seu, né, por um erro que você cometeu, né. E não tem exatamente uma ordem, né, de o que mais marcou, o que menos marcou. Eu tenho, no caso, uma menção honrosa, né, que eu não poderia deixar de citar, que é A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, tá? Esse livro é uma novela curta, é do Tolstói, eu li faz bastante tempo já, eu acho que vale uma releitura até para trazer um vídeo aqui pro canal. E esse livro, gente, ele é uma história curta, mas é uma história muito intensa, que vai falar justamente sobre sobre o Ivan Ilitch, que está aí à beira da morte, e meio que ele está repensando a vida dele, né? Tá vendo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quem ele foi, quem ele não foi, né? O que ele poderia ter sido, né? E esse livro teve um impacto muito grande em mim quando eu li a primeira vez, né? Eu terminei de ler, assim, eu fiquei... Acho que todo mundo tem essa reação quando termina de ler A Morte de Ivan Ilitch. Não tem como você não se sentir atingido de alguma forma por esse livro, porque a forma como o Tolstói escreve, ele realmente mexe ali bem no âmago do seu coração quando você tá lendo esse livro. Então foi um livro que pra mim me fez repensar de fato a minha vida. Acho que foi um tapa na cara muito forte esse livro, né, na época que eu li. Eu acho que hoje, se eu lesse de novo, talvez o tapa ia ser maior. O impacto pode ser um pouco diferente, né, do que quando a gente leu o livro alguns anos atrás. Então, vale a menção honrosa, vai tratar sobre a questão do que você faz da sua vida, né, quem é você? Será que você realmente está vivendo a vida que você deveria viver? Será que você está fingindo? Será que a sua vida não é um fingimento? Como foi, por exemplo, a vida do Brás Cubas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis, que também fala de uma pessoa que viveu uma vida fingida, né? E é trágico, assim. Apesar do livro ser cômico, também é trágico. Já o Ivan Ilitch é mais totalmente trágico, então vale a menção honrosa aí dessa novela incrível do Tolstói. Agora, saindo de um russo para um argentino, né? É um livro que também me fez repensar bastante a minha vida, mas a minha vida de leitora, né? Quem sou eu como leitora, o que eu quero para minha vida de leitora. Foi esse livro do Albert Mangel, Encaixotando a Minha Biblioteca. Esse livro tem vídeo aqui no canal, acho que foi no ano passado ou ano retrasado, que eu fiz um vídeo, não lembro agora, tá, gente? Tá meio... O tempo, assim, tá ficando meio nebuloso. Mas esse livro aqui, gente, ele é curto também, é um livro curto, é um livro de não ficção. E que o Alberto Mangel, que é um escritor argentino, ele vai refletir sobre a sua biblioteca que está sendo desfeita na França, porque ele vai se mudar, ele vai voltar para a Argentina. E aí, a partir desses dias que ele começa a desmontar a biblioteca dele, que era de mais de 1000 livros, se não me engano, na França, ele começa a repensar a vida dele de leitor, por que a literatura é tão importante para nós que somos leitores, qual que é o impacto que a literatura tem. Vai frisar bastante sobre a questão da biblioteca particular, que a biblioteca particular é algo que tem que refletir quem é aquela pessoa. Fala muito da questão da identidade, da história das bibliotecas. Então, assim, gente, é um livro maravilhoso. Realmente, você termina de ler, assim, aquele livro que dá um quentinho no coração, mas ao mesmo tempo você refletir bastante, né? Fala assim, nossa, quem sou eu? Quem é será que a minha biblioteca reflete quem sou eu de verdade? Né? Será que... Porque quando a gente desfaz uma biblioteca, aquela biblioteca, por mais que seja refeita em outro lugar, ela nunca vai ser a mesma, né? Vai dizer o Mangel aqui. A disposição dos livros não vai ser a mesma, a forma como esses livros chegaram na sua biblioteca não vai ser a mesma. Você está criando uma nova biblioteca, tanto fisicamente quanto, sei lá, intelectualmente falando também. Então esse livro é sensacional, realmente... foi um abraço. Eu senti esse livro como um abraço quentinho na minha vida, que
que a gente às vezes que é leitor, a gente se sente um pouco solitário, né? Porque nem sempre a gente tem outras pessoas para compartilhar esse mesmo amor que a gente tem pela literatura, pelos livros, de ter a sua biblioteca em casa. E as pessoas que não têm esse costume acham estranho, né? Ficam estranhando, nossa, por que você tem tanto livro em casa? Então, esse livro aqui realmente me fez pensar que não, eu estou no caminho certo de ter a minha biblioteca. Eu não sou a única, eu não sou a primeira que faz isso. Grandes autores também tiveram bibliotecas. Acho que eu tinha até um vídeo mostrando, eu não lembro agora se era a biblioteca do Gabriel Garcia Marques ou de um outro autor latino-americano, que era gigantesca, era uma sala imensa, assim. Eu já vi bibliotecas também de outros leitores, salas gigantescas, um monte distantes, assim. Então, gente, isso pra mim é muito bacana, é muito legal. E o Alberto Mangel vai falar justamente com você, leitor que tem essa biblioteca em casa, que tá aí montando a sua, que continue fazendo, que basicamente ele vai dizer, continue fazendo o que você está fazendo, e se um dia você precisar desfazer a sua biblioteca, faça outra. Então, é sensacional, gente, vale a pena. Assistam um vídeo que eu fiz sobre esse livro, que esse livro é maravilhoso, de verdade. Agora saindo do não ficção para a ficção, agora uma ficção inglesa, que um livro que me fez realmente repensar a minha vida, as minhas escolhas da vida, e se eu seria capaz de tomar escolhas, de fazer escolhas difíceis na minha vida, assim, foi o A Tale of Two Cities, do Charles Dickens. Esse livro eu li já faz uns 3, 4 anos já. Eu acho que eu já tinha um canal, tem vídeo aqui no canal também sobre esse romance. Eu não vou dar spoilers, tá, gente? Não se preocupe. Acho que no vídeo tem alguns spoilers também, mas eu aviso. O final dele talvez tenha alguns spoilers. Mas assim, gente, o final desse livro é um negócio impressionante. Assim, o personagem que você menos espera faz algo que te deixa assim, sem palavras, sabe? Toma uma decisão que acho que pouquíssimas pessoas no mundo terão coragem de tomar essa decisão, ainda mais nas circunstâncias em que ele estava. Então, assim, é um livro triste até em certo aspecto, tá? Tem momentos alegres, não é um livro assim tão feliz, engraçado como normalmente são os livros do Charles Dickens, né? Apesar que muitos livros do Charles Dickens têm momentos trágicos, sim, mas aqui o A Tale of Two Cities, ou O Conto de Duas Cidades, tá? É um livro que é mais trágico do que qualquer outra coisa, né? Vai falar justamente sobre a questão da guerra, da Revolução Francesa que estava acontecendo aqui na França, como que isso impactou na Inglaterra, né? Como que os ingleses que tinham familiares na França estavam lidando com isso. Não é só sobre isso, tem mais coisa rolando aqui, mas basicamente o pano de fundo desse livro é esse. E assim, gente, me fez pensar realmente questão de escolhas, né? Será que eu sou capaz de fazer escolhas difíceis, né? A famosa escolha de Sofia, né? A famosa pílula azul ou pílula vermelha, e agora? Né? Então essas escolhas difíceis que muitas vezes a gente é obrigado a fazer na vida, os personagens aqui vão fazer. E isso pra mim, pelo menos, foi um livro que eu terminei de ler e fiquei bem impactada, de verdade. Então me fez pensar a vida e também me deixou impactada. E também esse livro me deixou muito, muito impactada, vale a pena. E se você não leu, a gente tem uma edição, algumas edições, algumas traduções em português, em sebos. Na Amazon, vira e mexe, aparece algumas edições antigas pra comprar, tá? Essa aqui é uma edição antiga da Penguin. Tá bom, agora saindo de um romance para um conto, tem um conto específico de uma das minhas autoras favoritas, assim, a minha autora brasileira favorita praticamente, que é a Lígia Fagundes Telles. Tem um conto da sua coletânea Antes do Baile Verde chamado Natal na Barca. Gente, esse conto talvez seja uma das coisas mais tristes que você vai ler na sua vida, mas ao mesmo tempo uma das coisas mais bonitas. E a Lígia, ela tem essa capacidade dessa dualidade, né? Às vezes você tá lendo um texto extremamente trágico ali, que ela não tem papas na língua para escrever tragédias, mas ao mesmo tempo é um texto belíssimo que você vai ficar, meu Deus, né? Como é que pode uma pessoa conseguir escrever dessa forma? E o Natal na Barca tem uma premissa muito simples, mas é um conto que me deixou um pouco chocada no final dele. A Lígia consegue nos chocar realmente também. Me fez também repensar muitas coisas, né, em relação a como lidar com as pessoas, a como tratar as pessoas, a como conversar com as pessoas. Às vezes a gente sabe demais das coisas, mas não sabe como conversar com uma pessoa, né? Então o conto basicamente são duas pessoas conversando, mas tem algo ali em torno dessa conversa que a gente só vai entender no final, tá? Eu não vou falar o que é, tá bom? Mas vale a pena vocês lerem. Leiam o Natal na Barca. É um conto curto, agora que a gente tá chegando na época de Natal, eu acho que vale a pena. É muito bonito, mas é muito triste também ao mesmo tempo. Um outro livro também, de uma autora contemporânea, né, recente. Eu fiz vídeo pro canal
há um tempo atrás também, que me impactou muito, me fez repensar muito também a minha vida. Também fala de luto, também fala de perdas, também fala de dor, de você, como é que você segue em frente depois que você perde alguém, que é o Hamnet, da Meg O'Farrell. Esse livro aqui, como o nome sugere, né, a gente vai acompanhar a história do filho do Shakespeare, chamado Hamlet, né, que inspirou a peça Hamlet, mas não no ponto de vista do bardo, mas no ponto de vista da sua esposa, né, a Agnes, ou a Anne Hathaway, tá, dependendo aí de como você conhecê-la, mas aqui no livro ela é chamada de Agnes. E assim, gente, aquele livro que eu li, assim, sem esperar muita coisa, talvez eu não, achando que eu não ia gostar muito, mas eu realmente fiquei muito surpresa com a forma tão delicada em que a autora lida com esse assunto da questão do luto. Ela vai tratar aqui o luto de uma forma muito sensível, muito tocante também, muito bonita nos momentos, apesar de ter momentos tristes, trágicos aqui também. Então, realmente, quando eu terminei de ler, assim, e a gente que já passou pelo luto ou está passando pelo luto, quando a gente lê esse livro, a gente se sente representado nessa narrativa, porque a autora conseguiu capturar muito bem o que é você passar pelos estágios do luto nesse livro. Então, para mim foi uma leitura maravilhosa, né? Quem sabe um dia eu não releia também, quem sabe, porque realmente foi favorito mesmo, marquei bastante passagem. É um livro que flui bastante, mas é um livro que mexe com o seu coração, que deixou um impacto forte em mim quando eu terminei de lê-lo. Então, vale muito a pena. Falando mais de uma história da literatura brasileira, eu não poderia deixar de mencionar O A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira, que eu fiz vídeo pro canal, acho que foi esse ano que eu fiz. Eu fiz uma releitura e, gente, a minha releitura, assim, foi tão impactante quanto a primeira leitura, né? Apesar de que eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia a grande reviravolta aqui, a grande revelação do livro aqui no final. Enfim, eu já sabia de tudo, mas mesmo assim, o texto do autor tem uma força muito grande, né, que evoca muitas emoções em você, não importa quantas vezes você leia. E foi, assim, realmente um dos melhores livros de literatura brasileira que eu já li na minha vida, porque o que o autor faz aqui é um negócio impressionante, assim, uma prosa muito bonita, uma evocação de emoções, de texturas, de sentido muito forte, e uma história também que deixa você impactado, né? O personagem aqui também vai passar por um momento de luto, de tristeza, de desolação, de não saber como lidar com as perdas da sua vida. E aí no final, bom, não vou falar o final, assistam o vídeo que eu comento o final do livro, mas tem uma esperança, né? Tem um tom até de esperança no final do livro, que é muito bonito e me impactou muito, né? Me fez repensar também a minha vida e me impactou bastante. Então vou deixar aqui a recomendação, se você não leu, leiam, tá fácil de achar. Agora a gente tem uma outra edição publicada por outra editora agora, mais acessível. Essa aqui tá esgotada, mas a edição, ou então assistam o vídeo, se você ainda não tá muita, né, certeza se vai ler ou não. Assistam o vídeo que eu faço comentários, tem spoilers também, mas eu aviso, tá bom? Hoje começa os spoilers, mas assim, maravilhoso, gente, realmente muito impactante esse livro. E por fim, saindo da água pro vinho, né, um livro também que foi impactante para mim de várias formas, pela forma como o autor trata o tema, pela forma como a história em si já é algo chocante em si mesmo, mas a forma como o autor ele desenvolve esse enredo e como que ele encerra esse enredo, eu não poderia deixar de citar O Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro eu li, gente, faz muito tempo, tá? Quando eu li, eu não tinha nem canal ainda, mas quem sabe entra na minha leva de releituras aí futuramente, não pra agora, mas quem sabe futuramente eu não faço essa leitura. É um livro, mas é um livro assim que você tem que estar preparado para ler, porque é um livro denso, tá? Acho que muita coisa do Dostoiévski é bastante densa, mas O Crime e Castigo é realmente muito denso, vai falar de temas pesados, assim, não vai ser uma colônia de férias desse livro aqui, tá bom, gente? Já vou avisando. Mas tem uma história completamente, assim, se a gente for parar pra pensar, é uma premissa muito doida, né? Se a gente for parar pra refletir, né? Que temos um crime aqui sendo cometido, né? Como o próprio título diz, e um crime e um castigo, né? Uma punição por esse crime. Mas a forma como o Dostoiévski desenvolve essa história e a forma como ele termina, principalmente o final dessa história, o que acontece com os personagens, o que acontece com o Raskolnikov aqui nesse livro, eu fiquei, assim, impactada. Não sei se no sentido bom ou ruim, até agora eu não sei dizer, tá, gente? Porque esse livro realmente é uma incógnita.
A questão dele totalmente se desfigurar de alguma forma, né? Dele até deixar de ser quem ele é por conta do que ele faz aqui, que eu não vou falar o que era, o que aconteceu e como que a história dele termina. E acho que principalmente o final do livro realmente me deixou, assim, bem impactada. Aquele livro que você termina de ler e que você fala, meu Deus, talvez eu não vou ler nenhum livro parecido com esse daqui. É um romance único na literatura mundial, né? Porque, pelo menos eu não me recordo de cabeça, um livro que chegue na mesma dimensão que chega o Crime e Castigo em muitos aspectos. Né? Principalmente na questão psicológica do personagem. O trabalho psicológico que o Dostoiévski faz nesse livro é um negócio impressionante, de verdade. É coisa que, se não me engano, até psicólogos estudam nas universidades. Tem trabalhos de universitários a respeito, né, de como que é trabalhada a questão psicológica aqui, do Raskolnikov. De tão impressionante que é o trabalho do autor aqui nesse livro, e a história também é impressionante, não só o trabalho dele de caracterização, mas também da história, do ritmo da história, quando você entende por que a história tem um ritmo esquisito, tem um ritmo maluco, né. Então, é uma baita história, por mais que não seja, como eu falei, não é colônia de férias, mas é um livro que eu acredito que em algum momento da vida você precisaria ler. São poucos livros que eu diria que você teria que ler em algum momento da vida. E esse é um deles. Quando você sentir que você deve ler, leia. Leia. É aqueles livros que acho que não dá pra você passar nessa vida sem ter lido. Porque é uma experiência única. Pra cada um vai ser uma experiência única. Vai ser uma experiência diferente. Talvez a visão que você vai ter do personagem vai ser diferente do que muitos leitores tiveram, do que a crítica teve. Então, assim, baita romance é do Dostoiévski, vale muito a pena e você não vai terminar de ler esse livro indiferente à história. Você vai sentir alguma coisa. Você vai sentir, nem seja raiva, mas alguma coisa você vai sentir. Ou então, talvez revolta, talvez pena, misericórdia, enfim. É um livro que realmente mexe muito com nossas emoções e com nossas ideias de certo e errado. É realmente um trabalho impressionante do autor, vale muito a pena.